Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nessa manhã chuvosa. E o tema de hoje é: de onde me virá o socorro? Vamos ler o Salmo 121, um salmo muito conhecido, mas creio que Deus tem uma palavra para nós. E diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esse Salmo 121 faz parte do conjunto de salmos chamado de Salmos de Degraus. E esse conjunto de salmos contém os salmos que o povo de Israel cantava, recitava durante a sua peregrinação a Jerusalém. Então o destino deles era Jerusalém para adorar o Senhor. E no caminho, no trajeto, eles salmodiavam estes salmos que são chamados de salmos de degraus. E o Salmo 121 faz parte, digamos, dessa coleção, dessa coletânea, nome bonito, né? De salmos de degraus. E esse salmo tem alguns pontos bem interessantes. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho 4 pontos aqui. Primeiro, o Criador é também o Redentor e o companheiro. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. É no verso 1, no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando a gente olha para o povo de Israel, é interessante a gente lembrar que a mentalidade que eles tinham acerca de socorro, acerca de salvação, da parte de Deus, vinha do alto. E é por isso que o salmista, quando ele escreveu, ele começa assim: eleva os meus olhos para o monte. Quando se falava de vitória, quando se falava de socorro, quando se falava da expressão da presença de Deus, digamos assim, eles sempre tinham, os israelitas sempre tinham a ideia de que o socorro vinha do alto, que o Senhor estava nos lugares altos. É por isso que a gente vai ver na Bíblia alguns inimigos de Israel convocando o povo de Israel para guerrear no vale. Porque qual era a ideia deles? De que Deus era um Deus de altura, de que Deus estava nas partes montanhosas, nas partes altas. Então que o Deus, na mente deles, o Deus de Israel, que era um Deus de lugares altos, não viriam dar vitória a eles no vale. Porque o que é o vale? O vale é um lugar baixo. Né? Quem é bom de geografia aqui vai entender o que eu estou falando. Eu não sou tão boa assim não, mas a gente tenta. Estudando um pouquinho a gente tenta. Né? Então o vale é um lugar baixo. Então na mente deles, eles pensavam como estratégia de guerra, né? Vamos atrair os israelitas para o vale, porque aí a gente vai vencer, porque o Deus dele é só um Deus de alto. Só que aí Deus entrava na história, o Deus da história de Israel concedia vitória a Israel também no vale, para provar que Deus é um Deus tanto de monte como Deus de vale. Deus é poderoso, mesmo Deus que é poderoso no alto, é poderoso no baixo. Para Deus não tem, querido, essa questão de altura, de profundidade. Né? Deus não trabalha assim. Né? Deus está além da geografia. Né? Não tem como medir o poder, limitar o poder de Deus baseado no monte e no vale. Então, voltando aqui, os israelitas eles tinham essa mentalidade de que Deus estava no monte, de que a presença de Deus se manifestava nos montes, nas alturas. É por isso que ele fala: eleva os meus olhos para o monte. E é por isso que ele diz isso, né? Para os montes. Aí, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, o Criador também, o Redentor e companheiro. Israel tinha a ideia, a certeza de que Deus os havia criado e que esse Deus criador dos montes, o mesmo Deus que os criou também, que criou a natureza, esse Deus era também o Redentor, ou seja, queriam resgatá-los dos perigos. Ali em Contagem eles estavam peregrinando, e a gente sabe que numa trajetória eles não estavam indo de carro aqui. Eles estavam peregrinando a pé. Nas peregrinações eles levavam alguns animais, mas grande parte deles iam a pé. E os animais eram mais para bagagem e tal, mas eles iam a pé, não.
a gente está falando de caminhada de meses, a gente está falando de uma caminhada rapidinha ali que você pega, né? De uma viagem que você pega um voozinho e já está lá, não. A gente está falando de caminhadas de peregrinação, caminhadas de meses e meses ali, a depender do local. Nesse caso, o destino era Jerusalém, para adorar ao Senhor. Então, na trajetória, no percurso, claro, poderia aparecer animais ali, né, característicos do deserto, com certeza apareceria algum perigo. Então, esse Criador, que é Deus, ele também era o Redentor, ele é aquele que resgata, e ele é o companheiro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor se fazia presente ali em meio aos perigos da peregrinação. Deus é aquele que é a nossa companhia, sabe? Deus é aquele que, quando ninguém mais está, Ele vai estar. Eu não sei você, mas eu já passei por momentos da vida em que ninguém estava, mas Deus estava. Eu podia, naquele momento ali, eu até me sentir sozinha, humanamente falando, mas Deus estava comigo. Aqueles Deus é companheiro. Ainda que a companhia de pessoas nos falte, companhia é bom, eu gosto de companhias. Mas a presença de Deus, a companhia de Deus, deu um tapa aqui no microfone e quase caiu. É incomparável. Sabe? Então, Deus é aquele que, quando ninguém está, Ele vai estar. A presença dele é certa, a companhia dele é certa. 2, os perigos são desconhecidos, mas a segurança é certa. Quando a gente vai ler o verso 3 e o verso 4, diz assim: Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. Deus não dorme, queridos. Deus não dorme no trono. Deus não cochila. Deus não está ocupado com outras coisas e que o distraiam. E de repente alguma coisa acontece com você e Deus faz: oh, eu me distraí. Não, quem se distrai é a gente. A gente perde o foco rápido, a gente se distrai rápido com muita besteira. Mas Deus não se distrai, queridos. Ninguém, nada nem ninguém tira a atenção de Deus. Deus está sempre focado. Ele é Deus. Ele é soberano. Sexta-feira eu estava vindo aqui para o CSU e eu venho de bike. Já falei um pouco aí sobre a minha bike, a gigantona. Eu a apelidei carinhosamente de gigantona. Eu estava vindo certinho, capacete na mão certa, do lado direito. E aí vinha um ônibus na minha frente, estava quase chegando aqui no CSU. Estava quase chegando no CSU e vinha um ônibus na minha frente, ia o ônibus na minha frente, na verdade. E na outra mão, claro, vinha um caminhão. Eu não sei, querido, se o caminhão deu certo e eu não vi. Eu não sei se ele não deu certo. Eu só sei que em questão de minutos, quando eu estava passando o quebra-mola. E onde tem um quebra-mola, aqui próximo do CSU, tem uma rua. E eu sei que quando eu vi esse caminhão, eu já estava nesse quebra-mola, em cima desse quebra-mola, virando para entrar na rua. Eu sei que a traseira dele me comprimiu naquele espaçozinho pequeno. Sabe aquele espaço pequeno entre o quebra-mola e o meio-fio da calçada? Ele me espremeu ali. Aí eu desci da bicicleta, fiquei ali. E eu não poderia nem para frente, nem para trás, nem para o lado. Porque eu fiquei sem reação, fiquei com medo de ir para o lado e não dar tempo, ele me empurrar, e para o outro. Eu sei que eu fiquei lá, em transe, sem saber o que fazer. E aí eu pensei: Deus, eu vou morrer. E aí eu sei que ele deu assim uma ré, que ele colou, sem exagero, ele colou a traseira do caminhão quase que no meu rosto. E eu pensei: cara, eu vou morrer. Aí eu fiquei com muita raiva, claro, né? A vontade que me deu foi de estourar aqueles pneus daquele caminhão tudo, de tanta raiva que eu fiquei, porque na minha mente veio logo: poxa, que cara arrogante, dava para ele ter esperado, né? A rua não estava muito movimentada, dava para ele ter esperado eu passar pelo menos do quebra-mola, para ele ter espaço para entrar. Aí volto a dizer, não sei se ele deu certo, eu não vi, eu estava desapercebida, como eu falei, a gente perde foco rápido, não sei se eu ou ele estava errado. Eu, por não ter visto, eu estava na mão certa. Mas não sei se eu errei em não ver a seta que ele deu, ou se de fato ele não deu seta, indicando que ele ia entrar. E eu só sei que eu fiquei na traseira dele, com a cara colada na traseira
do caminhão, até que ele foi, ainda deu uma buzinadazinha irônica, sarcástica, e caiu fora. E eu fiquei, sabe, muito chateada. Mas depois que eu entrei no CSU, tomei uma aguinha, tomei um café, respirei, ai, Deus, obrigada pelo livramento. É esse Deus aqui, que está descrito no Salmo 121, que nos socorre, queridos. Esse dia eu não sabia, nessa sexta-feira, que isso iria me acontecer, mas Deus sabia. E Deus estava ali com a mão dele me protegendo. Não aconteceu nada, eu saí daquela situação sem um arranhão. Que Deus maravilhoso, que Deus que socorre, que Deus que protege. E aqui estou eu gravando esse vídeo, testemunhando desse Deus que guarda aqueles. Deus, ele guarda aqueles. Deus não dorme no trono. Deus não estava distraído com outra coisa e de repente aquele caminhão poderia ter me esmagado e depois... Oh, Luana, eu não vi o caminhão te esmagando, desculpa. Nessa hora eu acho que eu já tinha ido pro Beleléu, né? Mas Deus estava lá, olhando o motorista, olhando a minha vida. Eu estava prudente, ainda que eu não tenha visto a seta, se é que aquele motorista deu seta, mas eu estava na mão certa, eu estava de capacete, como sempre ando. Então Deus sabia da intenção do meu coração e da intenção do coração do caminhoneiro. Deus sabe de tudo. E Ele me guardou, me livrou. Ele foi o socorro bem presente. Ele foi o meu socorro naquela manhã de sexta-feira. O divino companheiro se coloca entre você e qualquer ameaça real. O divino companheiro se coloca entre você e qualquer ameaça real. Deus se colocou entre mim e o caminhão. Aquele caminhão era uma ameaça. Queridos, não foi nada agradável, né? Sua cara está colada ali na traseira de caminhão e você morrendo de medo de ser esmagado. Eu poderia ter pulado para cima, né, da calçada, mas eu travei. Diante de medo, eu fico travada. E eu sei que não deu tempo, eu fiquei paralisada. Talvez essa paralisação foi que me salvou também, porque qualquer movimento brusco poderia ser fatal. Poderia ser fatal naquela situação. Então Deus, ele se colocou, sabe? Eu senti a mão de Deus segurando a traseira daquele caminhão. Eu nem contei isso para minha mãe. Talvez ela saiba dessa história se ela assistir esse vídeo. Mas eu não contei para ela. Eu contei para o segurança aqui, né? O vigia, como a gente fala do CSU. Contei para uma amiga minha, a quem eu visitei ontem. Mas eu não contei para minha mãe para ela não ficar preocupada. Imagina, né? Ela disse que eu sou aventureira com essa bike. Para não deixar ela preocupada, eu poupei ela desse episódio. Mas foi a mão de Deus ali. Então eu senti Deus se colocando entre a traseira do caminhão e entre mim. E Ele me protegeu. Saí sem nenhum arranhão. E estou aqui eu falando com vocês, dando esse testemunho desse Deus que é um divino companheiro. Ele é essa companhia exata no momento certo. Já havia acreditado na hora certa, no momento certo. Foi a mão de Deus na hora certa, exata e no momento certo. Sabe? E ao se colocar entre aquele perigo, aquela ameaça e eu. O quarto, por fim, ele guarda de todo mal. Garante segurança pessoal, ele guarda a nossa vida. Ele acompanha os afazeres do dia a dia, a tua entrada e a tua saída. Queridos, no nosso dia a dia a gente entra e sai de ambientes. Eu volto a citar aqui esse episódio da bike aí, do caminhão, como exemplo disso. Eu saí de casa, eu estava vindo para aqui pro CSU, para minha horta. Então, assim, a gente não sabe o que a gente vai encontrar quando a gente sai de casa. É por isso que é bom quando a gente sai de casa, a gente orar. E eu sempre tenho um horário quando eu saio de casa. Deus me livre desses motoristas malucos que dirigem de qualquer jeito. E Ele me livrou, Ele ouviu minha oração. Ele me livrou desse caminhoneiro. Não sei o que estava no coração desse caminhoneiro. Não sei o que ele pensou ali na hora, né? Mas eu espero que ele reflita, né, sobre isso. Independentemente dele estar certo ou não. Mas que ele olhe para as pessoas com esse olhar de, sabe, de empatia também, né? Mas a gente deve orar, porque a gente não sabe. A gente sai de casa, a gente não sabe se a gente vai voltar bem, nem se a gente vai voltar. Eu, por exemplo, se eu tivesse envolvido ali, aquele caminhão tivesse me esmagado, ainda quando eu morresse, eu poderia ter ido para o hospital. Poderia nem estar aqui gravando para vocês, né, dando risada do que aconteceu. Ó, meu papel caiu aqui, deixa eu pegar. Mas eu tô sem tripé hoje. Tô aqui com papel na mão. Mas eu nem poderia ter voltado para casa por conta da gravidade desse acidente.
se ele fosse de fato concretizado, graças a Deus que o Senhor poupou-me. Então o Senhor nos guarda de todo mal, Ele garante nossa segurança pessoal, Ele guarda a nossa vida, Ele acompanha os afazeres diários, onde a gente vai, com quem a gente fala, os ambientes que a gente frequenta. Deus está nos olhando, queridos. Deus está nos olhando, Deus está nos protegendo. Eu fico pensando em quanto livramento Deus nos dá em cada dia, no decorrer do dia. Muitas vezes a gente nem se dá conta. Mas como seria bom que ao sair de casa, antes de sairmos de casa, para a nossa rotina do dia a dia, a gente orasse e pedisse a proteção de Deus e falasse com Deus, com esse Deus que é o socorro, que é o companheiro, que é o nosso Criador, que é o nosso Redentor. Como seria bom se tivéssemos essa consciência de que é Deus que nos protege. Não pense você que eu estava protegida com aquele capacete, não. Porque se aquele caminhão viesse com tudo para cima de mim, aquele capacete não seria nada. Ou vocês acham que um capacete... Não estou aqui falando para não usar capacete, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vocês vão dizer por aí que eu falei que não se deve usar capacete. Capacete é bom, protege. Mas eu quero dizer que um capacete comparado com a proteção de Deus, nem se compara, né, queridos? Então quem me protegeu não foi o capacete, não foi minha habilidade com a bicicleta. E, modéstia à parte, eu piloto muito bem bicicleta, né? São desde 10 anos, né? Eu tô com 33, tem um tempinho bom, né? De 10 anos de idade para 33, né? Pedalando aí, ganha um pouquinho de habilidade, experiência, né? A vida nos dá essas habilidades. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Não foram minhas habilidades que me protegeram, não foi meu capacete, foi tão somente a mão de Deus. Deus interveio, errei aqui até o português, não sei se está certa a concordância, mas Deus, Ele se colocou entre aquele caminhão e eu, e me deu um grande livramento. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Livramentos estes que, volto a repetir, muitas vezes você nem tem se dado conta, mas Deus está ali, mas a mão de Deus está ali. Acredito que os nossos corações possam se tornar sensíveis à voz de Deus, sensíveis à proteção de Deus. Muitas vezes tem ambientes que não é para a gente ir, e muitas vezes Deus está tentando nos alertar: não vá, não ande por aí, cuidado com a tua saída, cuidado com a tua entrada, mas a gente está lá. E mesmo assim, Deus nos protege, faz com que a gente vá e volte em segurança. Era Deus quem estava com Israel, era esse Deus criador, esse Deus redentor, esse Deus companheiro que guiava Israel desde a sua saída até Jerusalém e a sua volta, o seu retorno também em segurança, em proteção. Os perigos vinham, claro que eles vinham. Queridos, os perigos sempre vêm, a gente não está imune, a gente não está numa redoma de vidros, sabe, blindado contra os perigos da vida vêm, eles vêm até nós. E eles podem nos atingir, mas Deus nos livra. E ainda que eles nos atingem, Deus nos dá o livramento. Deus nos dá o livramento. Porque os perigos sempre virão. A vida é perigosa. A vida tem perigos inesperados. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que virá contra nós. Qual tipo de ameaça, seja ela uma ameaça na área espiritual, seja ela uma ameaça na área física. A gente não sabe quais são os perigos que estão nos rondando a nossa vida. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, de que esse Deus Criador, esse Deus Redentor e esse Deus Companheiro, Ele está conosco. É por isso que a gente pode elevar os nossos olhos, talvez não para os montes, mas para o céu. Se a gente fosse colocar esse salmo hoje, não estou aqui atualizando a Bíblia não, né? Mas se a gente fosse parafrasear esse versículo, talvez a gente parafrasearia assim: eleva os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro. É para os céus, querido, que a gente deve olhar. Deus está lá, pronto para nos socorrer.
para nos guiar, para nos guardar, para se colocar entre nós e as ameaças que vêm entre nós, que se colocam entre nós. Se as ameaças se colocam entre nós, Deus se coloca entre nós e a ameaça. Ele está ali. Ele não falha, queridos. Volto a dizer. E voltando aqui à leitura do Salmo do Salmo 121, verso 4, diz assim: é certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. Volto a dizer, para que você guarde bem aí na sua mente, no seu coração, Deus não dorme no trono. A gente que dorme, a gente que se cansa. E enquanto a gente está dormindo, Deus está trabalhando em nosso favor. Mas Deus não dorme, queridos, Deus não cochila. Deus não fecha o olho assim, ó, dá aquela pescada. Você já deu aquela pescada de muito cansado? Quando eu vou no ônibus da empresa, eu dou umas pescadas assim. Eu acordo, uai, onde é que eu tô? Né? Mas Deus não. Deus é Deus. Ele não cochila, ele não perde o controle, ele está no trono, com o cetro na mão, governando o mundo, governando a minha vida e a sua vida. Amém? Que Deus nos abra cada dia mais os olhos para que a gente possa vê-lo como este Criador, este Redentor, este companheiro que nos acompanha, que nos liberta, que nos protege da nossa trajetória da vida. E nós também somos estes peregrinos que estamos peregrinando rumo a Jerusalém celestial. Nosso lugar não é daqui, não é aqui. Nosso lugar é na nova Jerusalém celestial, é ao lado do nosso Criador, o qual veremos naquele grande dia. Mas enquanto a gente peregrina até lá, Ele, este Criador, este Redentor, este companheiro, estará ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando de todo o mal, de toda ameaça, de todo perigo que se coloque em nosso meio. Amém? Se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe, para que mais pessoas, assim como você, possam ser abençoadas. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para dar um apoio, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abrindo a sua visão. Deus continue se manifestando para você como esse Deus Criador, como esse Deus Redentor, como esse Deus companheiro que está sempre com você. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.